Porque quando você tem baterias novas, as baterias elas vão funcionar muito bem. Conforme o tempo vai passando, essas baterias é comum ela ir se desgastando internamente, principalmente se não seguir a manutenção preventiva de forma adequada. Para um sistema completamente off-grid, né, é necessário de que a cada 3 meses a gente faça uma manutenção preventiva nesse banco de baterias. O que consiste essa manutenção preventiva? É muito simples. Eu vou fazer a limpeza de todo o banco de baterias, eu vou fazer a limpeza dos bornes, eu vou verificar o aperto, o torque dos parafusos, porque, querendo ou não, de tempo em tempo é comum que perca um pouco do torque, né? E eu também preciso fazer o rodízio dessas baterias, né? Uma outra coisa que é importante a gente ter num sistema fotovoltaico off-grid em 24 ou 48 volts é um equalizador de baterias. É um equipamentinho que a gente liga no banco de baterias para eu garantir que eu vou conseguir descarregar ambas as baterias por igual e eu vou carregar ambas as baterias por igual. Mas antes de tudo isso, nós temos 2 pontos de extrema importância para montar um banco de baterias. O primeiro deles, quando a gente compra um banco de baterias, primeiro eu tenho que validar que essas baterias elas são da mesma idade e do mesmo lote ou lote muito próximo. Tá? É muito comum quando você compra baterias, vir baterias de idades diferentes. Por exemplo, eu comprei 4 baterias, às vezes uma tem fabricação de 3 meses atrás, outra 2 meses, a outra há 4 meses, de lotes diferentes. Isso é um problema sério quando a gente monta banco de baterias, tá? Então tem que ficar muito atento quando comprar, independentemente se é bateria automotiva, se é estacionária, não importa. E não importa a marca também. Tem que sempre exigir que venha do mesmo lote, não comprar baterias com mais do que 3 meses de fabricação, no máximo 4, né? Ficar atento na onde você compra, porque tem local que vende bateria que o pessoal larga a bateria estocada 6 meses, 8 meses, sem sequer dar uma carga de reposição. E isso prejudica também o banco de baterias, ela vai se deteriorando mesmo que você não está utilizando. O cabo que a gente vai ligar a bateria, não importa a capacidade do banco de baterias, eu preciso que tenha no mínimo 25 milímetros, o ideal é 50 milímetros, entre as séries das baterias. Por quê? Eu preciso garantir que essas conexões tenham a menor resistência possível e essa resistência tem que ser menor do que a resistência interna total das baterias, para eu garantir que eu não vou ter nenhum problema de resistência entre uma bateria e outra. Tá? A maioria das pessoas não segue isso, às vezes faz a ligação do banco de baterias entre elas com um cabo de 10 milímetros, muita gente olha, pô, mas cabo de 10 milímetros é o suficiente, suporta X de corrente. Ok, mas a questão não é essa, a questão é que eu preciso garantir que eu tenha a menor resistência possível entre essas conexões. E quando eu tenho cabos mais grossos, eu tenho uma resistência por metro desse cabo menor. Quanto mais grosso o cabo, menor é a resistência entre eles, né? Então, eu preciso garantir isso. No mínimo, ali, 25 milímetros, intermediário, 35, tá ok. Mas o recomendado é 50 milímetros, tá? O tamanho desses cabos tem que ser exatamente iguais, tá? Eles não podem ser tamanhos diferentes. E os cabos que a gente liga do positivo para do positivo da bateria, para o positivo do inversor, negativo da bateria para o negativo do inversor, também tem que ser um cabo com bitola aceitável para que você não tenha queda de tensão, porque às vezes o seu banco de baterias tem até carga. Já aconteceu muito da pessoa falar, olha, a autonomia está baixa, o meu sistema está desligando tal hora. Aí a gente vai fazer um levantamento, o banco de baterias, por exemplo, está com, sei lá, 12,5 volts, mas quando mede na entrada do inversor, está com 12,1. E a gente vai avaliar queda de tensão porque o cabo está fino, ou o cabo tem uma distância muito grande. Então, assim, não tem uma distância ideal. Se precisar que tenha 10 metros de distância da bateria até o inversor, ok, não tem problema. Mas eu tenho que ter um cabo grosso. Quanto maior essa distância, mais grosso precisa ser o cabo. E quanto mais corrente eu exijo do meu sistema, mais grosso precisa ser o cabo também. De preferência, deixar uns 30% de folga. Aí, depois de tudo isso, que são passos de extrema importância para manter um banco de baterias de maneira adequada, antes de tudo, é importante a gente saber que, eu costumo dizer, né, que uma bateria ela é igual a gente, ser humano. Nós, seres humanos, nasceu e já está envelhecendo e vai ter a vida contada, não tem como. Banco de baterias é a mesma coisa. A partir do momento que eu montei essa bateria lá na fábrica e eu ativei essa bateria, ativar é o processo da gente colocar o eletrólito e dar a carga de ativação que a gente fala, tá?
A partir desse momento, a bateria já está envelhecendo, ela já está morrendo, ela já está perdendo autonomia. Ela tem um processo de autodescarga, de autocorrosão, devido a todo o princípio dela. Então, isso é comum, tá? A média de vida útil de bateria estacionária, quando a gente utiliza em sistemas no-break, chega aí fácil a 6 anos. Quando a gente utiliza no sistema fotovoltaico, que é sistema cíclico, ou seja, todos os dias eu faço uma carga e uma descarga desse banco de baterias ou da bateria, a vida útil ela reduz. Em alguns cenários, reduz aí de 50% ou mais. Se não fez isso desde o início, é comum que 1 ano, no máximo aí 1 ano e 2 meses, as baterias já começam a ter problema. Às vezes até antes. Eu vou explicar o porquê que esse tipo de coisa acontece também. Porque aqui vocês estão conseguindo entender que isso que eu estou falando é de extrema importância para garantir a vida útil da bateria e a autonomia. Isso é uma parte do processo. A outra parte do processo está relacionado à curva de descarga que a gente faz nessa bateria. É diferente de profundidade de descarga, que também é importante. Numa bateria, seja ela estacionária ou automotiva para o sistema fotovoltaico, eu só posso descarregar no máximo 50% da capacidade dela. O que quer dizer que a tensão de corte por bateria tem que ser de 12 volts. Eu não posso abaixar mais do que isso. Se eu abaixar mais do que isso, eu estou reduzindo a vida útil dela. A temperatura do ambiente em que as baterias estão trabalhando também não pode ser muito quente. Passou aí de 30 graus, já reduz drasticamente a vida útil da bateria também. E a curva de descarga, que ela é dada em C. O recomendado é em C20. Então, por exemplo, a gente ligou baterias em série, então eu vou somar a tensão e manter a capacidade da bateria. Então, se eu tenho 4 baterias de 240 ampere-hora ligadas em série, eu tenho um banco em 48 volts de 240 ampere-hora. O que quer dizer que eu vou pegar 240 ampere-hora e vou dividir ele por 20, que é o C20. Eu só posso exigir desse banco de baterias 12 amperes, para que ela me tenha uma autonomia de 20 horas. Isso na teoria, porque na prática a gente tem um pouco de perdas, algumas perdas em geral por temperatura, por conexões, que por mais que esteja muito bem feita, sempre vai ter um pouquinho de perdas, entendeu? Então isso é uma parte desse problema, tá? Tudo que eu falei no começo, isso agora também é uma parte, e a questão da quantidade de energia que você exige desse banco de baterias também é um problema. Quanto mais energia você exige de maneira instantânea, mais você está forçando, mais você está estressando esse banco de baterias. Então, você vai reduzir também a vida útil, ligado a todos esses fatores. Então, nós já temos aí problemas convencionais e comuns e conhecidos com banco de baterias, que a gente consegue amenizar esses problemas, seguindo tudo aquilo que eu falei no comecinho para vocês, colocando um equalizador de baterias. A manutenção ela tem que ser obrigatoriamente de 3 em 3 meses, para sistemas completamente off-grid, não pode ser de 6 em 6, precisa ser de 3 em 3. Então, a gente precisa fazer tudo isso para eu garantir que o banco de baterias vai ter uma boa autonomia.